Olá, estamos mais uma vez aqui com o Papo Terapêutico, falando um pouco sobre aspectos gerais do transtorno do espectro autista. Uma pergunta que um dos nossos participantes e seguidores nos mandou é: todo indivíduo com TEA apresenta comportamento mais introspectivo ou fechado? Não, nem sempre. Não podemos esquecer que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela possui também uma personalidade, uma formação de personalidade com as influências do ambiente. Geralmente a pessoa que convive em um ambiente onde há maior liberdade de expressão dos sentimentos, expressões de afetividade, expressões de humor, a pessoa com TEA ela vai ser mais estimulada e vai ter maior probabilidade de aprender a expressar seu humor, seus sentimentos. Outra questão importante é: o TEA sempre manifesta sinais evidentes no ambiente escolar? Nem sempre. Vai depender muito de qual é o nível do transtorno do espectro autista e quais são as principais áreas de defasagens de funções cognitivas, assim como comportamentais. Existem alguns TEAs que têm maior rigidez comportamental, existem algumas pessoas com transtorno do espectro autista com maior inflexibilidade cognitiva, existem algumas pessoas com transtorno do espectro autista com menos autonomia, enquanto que também existem pessoas com transtorno do espectro autista com bastante autonomia. Enfim, vai ter uma variabilidade de manifestações das características do transtorno. O mais importante é que, para definir que a pessoa tem o transtorno do espectro autista, esteja enquadrado dentro do DSM das características principais: problemas no campo da linguagem, problemas de sociabilidade e interação social, questões sensoriais e questões comportamentais e questões relacionadas às funções cognitivas, principalmente no campo da função executiva, capacidade de gerenciamento de tempo, motivação e expressividade afetiva. Mas a manifestação ela pode ser evidente, como pode também não ser evidente, de que a pessoa tem o transtorno do espectro autista. O autismo não é considerado uma deficiência, isso é muito importante deixar claro. A pessoa portadora do transtorno do espectro autista, pela legislação, ela se enquadra dentro das questões das deficiências, pelo fato de que alguns autistas, principalmente nível 2 ou nível 3, vai ter aí uma redução de autonomia. Mas considerar socialmente o autista como uma pessoa que tem uma deficiência não é o caso. Existem alguns casos onde o autismo está associado à deficiência intelectual. Isso gera uma outra questão, um outro âmbito. Principalmente autistas de nível 3 ou nível 2 podem ter adjunto ao diagnóstico um quadro de deficiência intelectual. Outra questão importante: se o TEA tem cura? As pessoas se questionam muitas vezes após inúmeras sessões, por anos de terapia, se o paciente vai ter um prognóstico de cura. O paciente com transtorno do espectro autista até pode ter alta de uma das terapias ou de quase todas as terapias e só retornar para manutenção e monitoramento, mas basicamente cura é uma questão que não se coloca em pauta de discussão a respeito do transtorno do espectro autista. Até porque o autismo é uma forma de funcionar.
tanto socialmente, tanto externamente quanto internamente no âmbito cognitivo. Meninas são menos diagnosticadas com TEAs? Sim ou não? O que vocês acham? Bom, vamos lá. A questão do gênero feminino, biologicamente falando, meninas com transtorno do espectro autista geralmente têm um percentual um pouco maior de transtornos de diagnóstico tardio. Isso se dá pelo fato de que as meninas, elas muitas vezes mascaram características no processo do desenvolvimento neurocognitivo e alguns comportamentos, né, mais passionais podem transparecer a ausência do autismo. Então, o diagnóstico não é que existe um percentual menor de meninas com transtorno do espectro autista. Existe, na maioria das vezes, um diagnóstico um pouco mais tardio. Estatisticamente falando, se considera que existem menos meninas com diagnóstico, mas essa é uma questão ainda a ser estudada, até porque hoje a forma de entender o transtorno do espectro autista e a forma como vem se reestruturando e elaborando os processos de diagnóstico, de avaliação e de estruturação de laudos do transtorno, ele vem modificando ao longo do tempo. Então, não dá para a gente considerar nem mais nem menos as meninas serem diagnosticadas com transtorno do espectro autista. A questão prevalecente é que, na maioria das vezes, as meninas são diagnosticadas de forma mais tardia, em período mais tardio. Por que é necessário realizar testes para identificar o TEA? Porque precisamos identificar quais são as funções executivas mais acometidas. Dentro da escala do desenvolvimento, o que apresenta defasagem? A capacidade atencional, a capacidade auditiva, de aprendizagem verbal, a capacidade semântica de compreensão no campo da linguagem, a organização perceptual do ambiente, de percepção do ambiente, a capacidade visoconstrutiva de entender e de se movimentar no âmbito psicomotor, no ambiente. O que está mais defasado? O diagnóstico é importante, o laudo é importante, os testes são importantes justamente para a gente identificar esses fatores que estão em processo de defasagem maior, de uma condição mais crítica, para que assim a gente estruture de forma multidisciplinar, claro, e interdisciplinar, um plano terapêutico que atenda realmente às necessidades daquele paciente. Existem alguns pacientes que vai ser necessário trabalhar mais a linguagem, existem alguns pacientes que vai ser necessário trabalhar mais os aspectos psicopedagógicos, existem alguns pacientes que vai ser necessário trabalhar mais os aspectos de regulação sensorial, com a terapeuta ocupacional. Existem alguns aspectos do paciente que vai ser necessário trabalhar mais a questão de contexto familiar e padrões comportamentais que estão disruptivos pelo fato de lidar com dificuldade em relação a frustrações. Enfim, cada paciente vai ter uma necessidade específica. Então o laudo vai dar esse direcionamento para um plano terapêutico que, em junção com as demais áreas de atuação, assim como também com a área médica, a gente pode proporcionar e estruturar um plano terapêutico que tenha mais eficácia no tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista. Uma questão muito importante é
necessário identificar as funções cognitivas que estão avançadas e as funções cognitivas que estão atrasadas na escala do desenvolvimento. Outra questão importante, encontrar as potencialidades para que, partindo delas, a gente possa incentivar, né, o desenvolvimento dessas potencialidades. Por exemplo, alguns pacientes às vezes têm uma habilidade, um talento imenso para a pintura, para o desenho. Então vamos incentivar ele nessa área para que ele possa generalizar essa motivação para outros campos de desenvolvimento. Às vezes ele tem maior dificuldade na interação, às vezes ele tem maior dificuldade no campo da linguagem, mas na pintura, na expressão artística da pintura e do desenho, ele tem um talento incrível. E isso vai gerar motivação para ele melhorar outros campos do desenvolvimento dele. A pergunta sobre a seletividade alimentar. A seletividade alimentar é uma questão que é um fenômeno do transtorno do espectro autista muito interessante. Eu tenho alguns pacientes que têm uma restrição alimentar mais específica no campo palatável e de textura, do aspecto sensorial de textura. Então, o paladar não aceita alimentos mais aquosos, o paladar não aceita, às vezes, alimentos com textura mais seca. É muito relativo e muito variado essa questão. E tem também aqueles pacientes que fica mais focado no aspecto da textura e da condição sensorial do alimento pelo fato da diminuição da sensibilidade gustativa, que é uma das questões verificáveis nas pessoas com transtorno do espectro autista. Assim como tem a diminuição da sensibilidade à dor, tem alguns pacientes que vai ter a diminuição da sensibilidade gustativa a alguns alimentos, por isso o foco na textura. E aí a aversividade em relação à textura de alguns alimentos, desenvolvendo aí uma restrição alimentar em determinados tipos de alimentos que muitas vezes podem ser trabalhados através da dessensibilização sistemática, da combinação com outros sabores, com outras texturas, e assim sucessivamente o paciente pode superar aquela restrição alimentar. Outra pergunta muito importante é por que algumas pessoas com TEA apresentam hiperfoco? Acredito que na maioria das pessoas com TEA eles vão apresentar o hiperfoco. O hiperfoco é algo negativo? Não. O hiperfoco é aquele padrão de comportamento, muitas vezes repetitivo, extremamente minuciosamente determinado, persistente, né? Principalmente nas questões organizativas, que o paciente desenvolve. E por que o hiperfoco não é prejudicial? Porque o hiperfoco muitas vezes é o meio em que o paciente encontra como recurso regulatório, como recurso de fuga diante de uma situação de sobrecarga sensorial e de desregulação sensorial e emocional e de dificuldade principalmente com a modulação emocional. Então, quando o paciente está no processo de hiperfoco, ele está no momento onde ele está, entre aspas, descansando cognitivamente seu padrão de pensamento, assim como também seu padrão emocional, e se reestruturando para retomar a interação e a convivência com outras pessoas. É importante desviar do hiperfoco? Nem sempre. Existem alguns hiperfocos que são muito persistentes e que acaba tornando a pessoa um tanto quanto alienada, aí já é uma outra questão um pouco mais grave. Mas alguns hiperfocos são momentâneos e eles precisam ser permitidos para que o paciente possa
ter uma tranquilidade posteriormente. Outra questão importante que os nossos seguidores têm mandado é indivíduos com transtorno do espectro autista apresentam dificuldade em compreender ironia? Nem todos, alguns sim. Assim como tem dificuldade de compreender o sarcasmo, de compreender algumas questões simbólicas. Por que isso acontece? Porque alguns autistas eles têm uma compreensão mais no campo literal, concreto. Não quer dizer que ele não vai entender a piada. Ele não vai entender a piada, mas ele não vai achar graça como as outras pessoas acham graça. Por quê? Porque a forma dele viver, a expressão emocional é diferente da nossa, simples assim. Isso não quer dizer que ele não tenha compreensão. Tem também a questão de que às vezes ele compreendeu especificamente no aspecto literal aquela piada ou aquele conto, aquela anedota que faz alguém rir, né? Então existe essa condição da literalidade, assim como também diante das questões metafóricas